Hoje o assunto é atípico. Hoje eu não vim aqui falar sobre exercício físico, hoje eu vim falar sobre gestão emocional, que de certo modo, de certa forma, ela é um tópico, né, da nossa jornada para nossa longevidade com performance. Sem gestão emocional, a gente não consegue passar pelos problemas que a gente vai adquirindo durante toda essa nossa jornada, principalmente os obstáculos que nós, mulheres de 40 anos, enfrentamos após essa idade. Então, sem gestão emocional, a gente sofre mais, a gente é, pena mais para conseguir entender as circunstâncias que a vida traz para nós, né? Então, hoje eu não vou falar sobre exercício físico, a gente vai falar sobre gestão emocional. E qual que é o título do nosso conteúdo hoje? Não ache culpados, pois não há culpados. Se você chegou agora, se você está gostando dos nossos conteúdos aqui, do que a gente vai abordar hoje, não esquece, curte, compartilha, comenta aqui, deixa sua descrição aqui nos nossos comentários, dizendo qual foi o assunto, qual foi o tópico, aonde que você se identificou com o conteúdo que eu vou trazendo hoje. Isso é muito importante para que a gente possa expandir mais a autoconsciência, né? E gestão emocional, principalmente para nós mulheres de 40 anos mais. Gestão emocional é um assunto bem legal da gente abordar aqui e eu decidi vir falar, compartilhar com vocês essa história diante de uma confusão, de um sentimento emocional que quase colocou todo esse projeto, todo esse sonho, todo esse propósito que eu tenho hoje de levar a autoconsciência e ajudar mulheres de 40 anos mais a passar por esses obstáculos. Essa emoção que eu tive quase gerou que esse projeto, que esse método que eu criei entrasse numa gaveta e ali fosse esquecido. Então, gerenciar as emoções não é você passar por cima disso, não é você chorar calada, não é você esquecer ou você aplicar uma positividade que a gente vê muito aí tóxica. Gerenciar emoções é você acolher essa emoção, sentir, é muito importante a gente sentir essa emoção, identificar, ressignificar, encontrar as ferramentas certas, se auto-aplicar para você poder sair desse ciclo com um aprendizado, sem se culpar e sem culpar o próximo. Então, ontem eu vivi uma emoção muito forte e quase que eu coloco tudo a perder. Ontem eu acordei com uma sensação muito grande de vitimismo, tá? Tava nesse lugar. Em 2022 eu resolvi, né, já estava com o método pronto, né, e no final de 2022 eu resolvi que em 2023 eu ia parar com o meu trabalho e ia me dedicar 100% a esse projeto, tá? A esse método, a eu ajudar as mulheres de 40 anos mais, né? Passar essa consciência e vir aqui gravar os vídeos, né? E produzir os conteúdos e começar a trabalhar nisso. Quando eu me deparei com tudo isso, eu logo percebi que eu precisava de ajuda. E sentei e conversei com o Sinclair, que é meu marido, que eu precisava de ajuda com algumas coisas, né? Que principalmente com edição de vídeo. Expliquei, acabei estudando um pouquinho sobre isso, vi que não era tão difícil e tal, e sentei e pedi ajuda dele. Ele, claro, vamos se ajudar, e vamos isso e aquilo, e assim a gente começou, né? Eu gravando os vídeos, produzindo os conteúdos, né? Ele chegava, trabalhava o dia inteiro, chegava à noite e ia editar, né, esses vídeos para eu poder passar, né? E assim a gente foi indo. E chegou num determinado ponto que eu posso falar mais sobre mim, né, do que sobre ele, que ele não editava mais os vídeos, né? Eu produzia os vídeos, pedia para ele, né, editar, e alguns ele editava, outros ele começava e parava, e assim foi indo. E eu comecei a perceber que ele já não estava querendo mais fazer isso. Foi quando eu comecei a culpá-lo de tudo o que estava acontecendo. A minha produção, né, a minha produtividade em relação a vídeos começou a diminuir e eu em cima dele com muita cobrança, achando que ele tinha o dever de me ajudar, que ele tinha que fazer isso por mim. E comecei a culpá-lo, entrando muito grande num estado de vitimismo e insatisfação. Comecei a criar várias situações emocionais. Esse lugar me levou para outro lugar, para uma ferida emocional que eu tinha muito lá atrás, que era da rejeição.
Eu me senti muito rejeitada por ele, por eu achar que ele tinha essa obrigação de ter que me ajudar. E comecei a entrar nessa situação e não vivi tudo isso. Eu fui e falei, sabe do que? Eu vou resolver. Ele não quer me ajudar, então tá bom, né? Continuei culpando e fui aprender a editar vídeo. E quem quer abraçar o mundo não consegue abraçar nada direito. E foi aí que eu me encontrei. Eu comecei a querer dar conta de tudo sozinha e, por fim, não consegui dar conta. Fui aprender a editar vídeo e fui me cobrando muito, né? Isso tudo foi me gerando uma cobrança, porque aquela cobrança que eu tinha com já os afazeres, que era produzir conteúdo, né? A parte do protocolo e organizar e as postagens nas redes sociais e headlines e tudo isso, além de tudo isso, eu tinha que fazer a edição do vídeo, né, sem saber fazer tudo isso. Pois bem, lá eu me acumulei, estava ainda no lugar de vítima, estava ainda culpando ele, né, de tudo isso e não estava tendo a visão geral de empatia em relação a tudo isso. Eu estava vivendo as emoções e passando por cima, tentando resolver tudo. E ontem eu acordei com uma tristeza muito grande nesse lugar de vítima, porque aí caiu uma frustração, né? Caiu uma frustração muito grande de eu não estar conseguindo dar conta de tudo, tentando organizar tudo e não, definitivamente não estava conseguindo. E isso já faz mais ou menos 1 mês e meio que eu tô vivendo, né? Que ele parou de editar os vídeos e eu comecei a dar conta de tudo. E esse 1 mês e meio, nesse lugar de vítima e encontrando culpados, eu entrei num estado de tristeza e nesse lugar que eu acabei de falar pra vocês, que era da rejeição. Eu achava que ele não ajudar, eu estava sendo rejeitada, que ele não gostava mais de mim, que, né, o nosso casamento não estava num lugar muito bom, que a única coisa, pensei muitas vezes que a gente não teria jeito para isso, por eu culpar ele de todas essas situações, né? Então, esse lugar de vitimismo me gerou vários outros problemas. Em nenhum momento eu já tenho, né, uma inteligência emocional, eu consigo ressignificar muitas coisas que acontecem na minha vida, até mais, até por essa ferida que tá lá cicatrizando, que é a da rejeição, que foi há muito tempo atrás que eu senti tudo isso, que ela tá cicatrizando, mas a cicatriz ainda está aqui, então é um processo, eu tô entrando nesse processo. Então ontem, quando eu acordei decidida a engavetar todo esse processo, todo esse método que eu desenvolvi, eu acordei decidida, eu falei, não, chega, eu vou parar com tudo isso, eu vou regredir e tal. Eu levantei e sentei no meu escritório e fiquei olhando tudo, os meus post-it, as minhas coisas, assim, olhando pro caderno do meu método, pro meu método, e respirei fundo e falei, peraí, tem alguma coisa errada. Peraí, o sonho é meu, o método é meu, o propósito é meu. Como que eu tô tentando responsabilizar outra pessoa por algo que é meu? Em nenhum momento eu tive a empatia de entender ou de nem tentar achar o porquê, mas só entender que tá tudo bem ele não querer. Ele tem os problemas dele. Talvez ele quisesse chegar em casa cansado e só descansar, sem ter que trabalhar mais 3, 4 horas em cima de uma edição de um vídeo, sabe? Então eu parei e comecei a entender o que tinha acontecido, para onde eu tinha me levado, o que eu estava fazendo, tentando culpá-lo de algo, de um problema que eu mesma tinha que resolver. Então, quando eu comecei a entender que eu tinha me colocado no lugar de vítima, eu falei, peraí, eu preciso ressignificar tudo isso. Porque o propósito é meu, o sonho é meu isso. Ele tem os motivos dele. Então, resolve você ter a empatia com o processo do outro. Porque a gente não sabe o que o outro está passando. A gente, às vezes, verbaliza para o outro. Às vezes a gente tem essa oportunidade de verbalizar o que a gente está passando. Mas o outro não tem a obrigação de entender. Sabe? Às vezes você nem tem essa oportunidade de verbalizar.
mas cada um tá fazendo o que precisa ser feito pela sua vida. E isso já é bem difícil. Já é difícil para ele, né? É difícil para mim. Então, tá cada um fazendo o que tem que ser feito na medida do possível. Então, eu ter a empatia de entender que isso é meu, o problema é meu, quem tem que resolver sou eu, e eu sair daquele estado de vítima, foi muito importante, crucial para minha emoção, para eu poder sair daquele estado, gerenciar e ressignificar tudo isso. E isso é tão bonito quando você tem a empatia e se coloca no lugar do outro. E para de culpá-lo, para de responsabilizar pelas coisas que acontecem na sua vida. Porque o outro não tem culpa disso. Isso é muito bonito quando você consegue separar, né? Vamos dizer assim, do que nós somos um casal, sim, mas tá cada um lutando e vivendo por um propósito. E, bem ou mal, esse é o meu propósito. A responsabilidade é minha. Então eu parei, pensei, respirei e falei, para de achar culpados, para de se culpar, para de achar culpados. Porque toda história tem 3 lados, né? Tem a minha versão, tem a versão do outro, e tem a terceira versão que fica com a responsabilidade de quem tá olhando. Que às vezes a gente pode até falar que é a versão de Deus, que é a versão certa, mas depende de interpretações de cada um. Então, essa minha versão, quando eu entendi que eu estava nesse lugar de vítima e eu precisava ressignificar tudo isso, me fez ter uma empatia maior e um respeito maior por ele. E parar de achar, a gente precisa parar de achar que só o nosso problema importa, que só o nosso problema tem valor. O problema do outro também tem valor, a gente não sabe o que o outro está passando. Por mais que a gente viva na mesma casa, a gente compartilhe das mesmas coisas, a gente é um indivíduo, cada um é um indivíduo independente, né? Então, o problema do outro é importante também. Então, a gente saber que o outro também tem importância no seu problema e não achar que só o nosso problema importa, só o que eu quero fazer importa, só o que eu penso é verdade, é muita ironia e te leva para um lugar de vítima, assim, ó, rapidinho, fazendo até com que você esqueça toda a inteligência emocional que você aprendeu. Hoje, eu falando assim para vocês, parece fácil, mas não foi fácil, nem um minuto, assim. Quando se trata de uma outra pessoa, eu sempre consigo olhar com um olhar mais empático, é mais fácil. Mas quando é uma pessoa muito próxima, principalmente um companheiro, a gente tende a julgar mais. A gente tende a se colocar num lugar mais de vítima e achar que só eu importo, só as minhas coisas importam. É um pouco mais difícil você conseguir usar a inteligência emocional. Mas a gente esquece que ele também é um próximo. Ele também, nós somos um casal, mas ele também tem os seus afazeres. Ele também tem os seus problemas e as suas individualidades. Eu não tenho o direito de abrir a cabeça dele e forçar tudo isso. Quando eu tava nesse lugar de vítima, foi, assim, muito sofrido, muito sofrido. E foi muito sofrido também conseguir ter a empatia e sair disso e entender que ele também tá passando por algum, né? Ele também tá tentando, ele tá vivendo, ele tem os problemas dele, né? Eu tenho o meu. E eu não poderia anular tudo que a gente já construiu junto, eu já não poderia anular tudo que ele já fez, ou até mesmo fechar os olhos pelo apoio que ele dá, mas de uma outra forma. Toda esse ciclo de vitimismo, emoção, gerenciar emoções e ressignificar tudo isso, me fez perceber que cada um está fazendo o que pode ser feito. E que isso não anula, né? Não anula que eu preciso de ajuda. Sim, eu ainda preciso de ajuda. Mas o que me fez perceber é que eu não tenho que correr, eu não tenho que acelerar todo o processo. Eu não tenho que dar conta de tudo sozinha. Eu preciso de ajuda? Sim. Mas eu posso achar uma outra ajuda. Contratar um profissional, né? Mais tarde, dar um passo de cada vez, diminuir o ritmo, né? E tentar com que isso seja mais leve e fácil, porque é o que eu gosto de fazer. E é o meu propósito, não é o dele. Então, a gente ressignificar essas emoções, usar as ferramentas certas para sair desse estado de vítima e parar de se culpar e achar culpados. Porque não tem culpa, não tem culpados.
é só você entender que cada um está no seu processo e faz o que pode ser feito. E seguir ressignificando, respeitando o seu processo, o processo do outro, sem ter culpa, sem achar culpados em nada. Vou até compartilhar com vocês uma história que eu ouvi num podcast que até me inspirou muito em ter vindo aqui e produzido esse vídeo para vocês, porque eu tenho certeza que tem várias mulheres, várias pessoas que vão se identificar com essa história sem julgar o seu parceiro, entender o processo de cada um e se responsabilizar pelo que é a sua vida, é o seu projeto, é o seu sonho, é o seu propósito, né? Essa história era assim, era um pai que estava no metrô e estava com duas crianças em volta, muito agitadas, e pulavam, brigavam, né? Se agarravam, né? E tudo, e as pessoas em volta só olhando, e olhava para esse pai, olhava para as crianças, e esse pai parado, assim, com o olhar perdido, e de repente chega uma mulher e fala assim para ele, esses são seus filhos? Ele fala, sim, são meus filhos. E ela fala assim, você não tá vendo o que tá acontecendo? Eles estão brigando, eles estão pulando, né? Eles estão se machucando. E esse pai, meio perdido, com o olhar perdido, olha para essa pessoa e fala assim, sim, eu tô vendo. E eu sinto muito tudo por isso. É que eu perdi minha esposa faz alguns dias e eu não tô sabendo lidar com a situação. Eu só tô respirando e tentando ser pai dessas crianças. Então, as pessoas não sabem o que você está passando. As pessoas estão cuidando da sua vida. Muitas vezes você vai ter oportunidade de falar o que está acontecendo com você, de verbalizar o que está se passando na tua vida. Mas muitas vezes você não vai ter essa oportunidade. E se você não tem, sinta raiva, sinta, deixa ela vir. Mas você não precisa expor essa raiva. Você não precisa deixar tudo mais difícil por isso. Você pode ressignificar, você pode usar as ferramentas certas e ressignificar tudo isso e entender que tá todo mundo fazendo o que pode ser feito. Cada um tá no seu processo. Muitas vezes você também vai poder falar para essa pessoa e a pessoa não vai entender o que você tá falando. Porque ela está também tentando lidar com várias coisas internas e também não tá conseguindo. Não cuidar dos seus interiores, dos seus problemas, quem dirá resolver os teus. Então, se tiver que sentir raiva, sinta. Se tiver que, né, fazer o que você tiver que fazer, mas não precisa deixar tudo mais difícil, porque é você responsável pela sua vida. Se cuide, cuide da tua saúde mental. Se precisar chorar, chore sozinha, vá para academia, descarregue lá nos exercícios físicos. Procure ajuda de um profissional, se você tiver condições de fazer uma terapia, mas se cuide, ressignifique tudo e não se sinta culpada. E não culpe os outros, porque tá cada um fazendo o que pode ser feito nesse momento.